Olá a todos, hoje estamos com uma convidada super especial, uma mulher notável em sua área. Estamos aqui com a doutora Gisele Coelho, neurocirurgiã, e ela tem um quê de inovação que vocês vão perceber que é algo muito especial. Então eu vou inovar um pouco aqui também na apresentação e eu vou perguntar ao ChatGPT quem é Gisele Coelho, a neurocirurgiã, né? Fiz Meu aqui já a Deus. busca antes de começar a gravação, já tinha colocado aqui já. E ele me respondeu o seguinte: doutora Gisele Coelho é uma renomada neurocirurgiã brasileira com uma carreira acadêmica e profissional impressionante. Graduada pela Unicamp, ela fez residência em neurocirurgia no Instituto de Neurologia de Curitiba e se destacou desde cedo, sendo aprovada em primeiro lugar no concurso de residência médica em neurocirurgia, tanto no INC quanto na Unicamp. É isso? É isso. Tem Meu mais! Deus. Tem mais! Ela realizou um fellowship em neurocirurgia pediátrica na Università Cattolica del Sacro Cuore, em Roma, na Itália, em 2009, e um Research Fellow no Sporting Rehabilitation Hospital da Harvard Medical School, lá nos Estados Unidos, em 2011. Doutora Coelho também possui mestrado pela Unifesp e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e pela Harvard Medical School. Atualmente, ela é diretora científica do Instituto Eduxim e neurocirurgiã do Hospital Sabará. Em 2021, ela iniciou um projeto de pós-doutorado, tornando-se pesquisadora adjunta da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Coelho tem uma trajetória marcada por prêmios e reconhecimentos significativos na área da neurocirurgia, incluindo o Young Neurosurgeons Award pela World Federation of Neurosurgical Societies, em 2015. Ela também se destacou por seu trabalho inovador no desenvolvimento de simuladores realísticos para treinamento em neurocirurgia pediátrica, contribuindo significativamente para a educação e prática médica. Seu impacto na neurocirurgia, especialmente em neurocirurgia pediátrica, é notável, combinando habilidades clínicas, pesquisa e inovação para melhorar a prática médica e o treinamento cirúrgico. O que você achou do ChatGPT? Uau, surpresa. Eu nunca tinha feito essa pesquisa. Pois é. Muito bacana, realmente é. Pessoas importantes estão Cria sempre muito. nos principais canais, inclusive nos canais robotizados, né, na inteligência artificial. E esse vai ser um tema muito relevante aqui, muito marcante na nossa conversa. E eu já quero, né, puxar o assunto aqui para um dos principais feitos da doutora Gisele, que é de ter realizado a primeira cirurgia no metaverso. Como foi isso, doutora Gisele? Explica para o pessoal entender o que é metaverso, primeiramente, e o que você fez aí no metaverso. Perfeito. Olá a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite. Daniel, muito carinhosa apresentação. Muito feliz de saber que o chat GPT já mostra todas essas informações, né, bem fidedignas. Então, a história na inovação, né, com a primeira cirurgia do metaverso, ela aconteceu como uma prova de conceito inicialmente, em que nós criamos o meu avatar a partir da captura dos meus movimentos e o meu avatar ensinava a técnica cirúrgica a mim. E aí eu era o lado da realidade, né? E o avatar, ele era capaz de ensinar e eu estava fazendo a técnica cirúrgica num bebê simulador. Então não teve risco nenhum, né, para o paciente, era um bebê simulador e ao mesmo tempo era uma forma de demonstrar que estamos num futuro em que o digital vai estar cada vez mais inserido de todas as formas, inserido como um avatar que vai estar equipado com inteligência artificial e machine learning. Então esse avatar, ele vai ser capaz de responder perguntas em tempo real. Então ele vai ser capaz de, no futuro, você vai eternizar os professores. Então essa primeira prova de conceito eu fiz comigo mesma como uma forma de mostrar que o avatar pode ser criado a partir de qualquer pessoa, mas a ideia é que sejam criados avatares de professores referência. Então, nós criamos o avatar a partir da captura dos movimentos do professor operando, e esse avatar ele vai ser equipado com inteligência artificial e com machine learning. A gente vai conseguir fazer uma progressão, então, em vários idiomas. Então, primeiro eu tenho um banco de perguntas e respostas, as publicações mais importantes desse professor, e o avatar, a partir do momento que ele for receber perguntas dos cirurgiões, dos residentes ou cirurgiões que estejam aprendendo a técnica, ele vai aperfeiçoando o seu banco de perguntas e respostas. Isso não é uma busca
né, de um banco aberto, é um banco privado de perguntas e respostas e publicações, o que garante a confiabilidade na resposta do avatar. E, ao mesmo tempo, aquele professor, criador da técnica, renomado, ele vai poder ensinar sem fronteiras. Então, muitas pessoas que não têm a oportunidade de ter contato com esse professor, né, por estarem geograficamente distantes, por virem de realidades economicamente, né, muito díspares, vão ser capazes de terem a mesma formação com o professor de excelência. E nós vamos eternizar esse conhecimento, né? Então, Gisele, deixa eu ver se eu entendi. Daqui a algum tempo, você poderia estar presente no centro cirúrgico de um hospital lá em Serra Leoa, na África, ajudando os neurocirurgiões a fazer uma cirurgia complicada? Exato. Na verdade, no tempo real, se eu tiver que auxiliá-los numa cirurgia num tempo real, aí vai precisar da minha presença à distância. Mas se eu for treiná-los, né, numa técnica que já é difundida, que já é conhecida, aí o meu avatar pré-gravado, equipado com inteligência artificial e machine learning, pode transmitir esse ensinamento. E parece que tem até nome, né, o seu avatar? Foi chamado na época de Doutora Geeks. Doutora Geeks. E aí, uma dúvida que eu acho que é uma dúvida de muita gente, Gisele. Enquanto a doutora Geeks está no centro cirúrgico, as pessoas que estão lá no centro cirúrgico conseguem ver a doutora Geeks? A doutora Geeks gravada, sim, através do uso do óculos de realidade aumentada. Então, quem tiver com óculos, estará vendo o avatar por diferentes ângulos, né, na mesma cena. Então, é necessário óculos de realidade aumentada. E o interessante desse modelo do avatar pré-gravado é que você pode replicá-lo para vários idiomas. Entendi. Então, pessoal, pode ser que na nossa próxima entrevista com a doutora Gisele aqui no nosso podcast, caso ela esteja em seus muitos compromissos lá em Harvard, a gente chame então a doutora Geeks, né, para sentar aqui na poltrona do lado, né, e participar como se estivéssemos aqui, né, dentro do nosso cenário habitual. É isso? Isso, você vai poder fazer algumas perguntas técnicas da técnica cirúrgica e ela vai ser capaz de responder como avatar, se tiver previamente desenvolvido e capacitado para isso. E, Gisele, é possível que um neurocirurgião dentro do campo cirúrgico ele consiga fazer uma cirurgia inteira, independentemente ali da complexidade, né? Uma neurocirurgia, no caso, sendo orientado por você? Isso. Essa é uma outra modalidade, a gente chama de holoportação, que é quando a imagem, por exemplo, eu estou em São Paulo e um colega em outro país deseja uma orientação, ou eu mesmo desejo ser orientada pelo próprio professor que está em Boston, por exemplo. Eu estou numa cirurgia, eu preciso do professor Benjamin Worf na cirurgia junto comigo. Então, ele poderá ser holoportado. O que é holoportado? A imagem dele em 3D, holográfica, chega para mim e a minha imagem do centro cirúrgico, do bebê, da criança que eu estiver operando, chega para ele. Ou seja, uma transmissão bilateral de dados, né, de imagens. E ele consegue ver com uma boa conexão de internet num país e no outro, ele consegue ver em tempo real, né, com mínimo delay, o que eu estou fazendo tecnicamente na cirurgia. Então, ele consegue orientar, ele consegue opinar, ele consegue trazer a orientação que é necessário do passo a passo. Holoportar é a mesma coisa que teletransportar? É uma boa analogia. A gente falava muito quando era criança, né? Eu quero me teletransportar para o Japão. Hoje é a mesma coisa? Hoje é possível. Né? Você consegue estar no ambiente sem se deslocar geograficamente para ele. Interagir com as pessoas. Isso que é o mais incrível, né? A sua imagem é transportada, você consegue participar do ambiente como se você estivesse lá. Então, imagine se no local de origem você esteja num local vazio e você vai ser holoportado, ou alguém vai ser holoportado para cá. Essa pessoa ela vai caminhar e agir como se ela estivesse nessa sala. Então, ela vai passar em volta da mesa, que está aqui, mas não está lá, mas o que ela está vendo é o cenário daqui. Então, é como se ela estivesse aqui. Isso tudo em tempo real. É realmente magnífico. Você falou em contornar a mesa, né? Num cenário como o nosso aqui.
suponhamos que eu tenha acabado de convidar essa pessoa para participar e sentar aí do seu lado. Corre o risco, por exemplo, dela esbarrar aqui na mesa? Ela consegue sentir que tem uma mesa ou ela consegue só ver a mesa? Visualizar, exato, visualizar. E quando ela for sentar, a imagem holográfica dela, né, for sentar, ela precisa ter uma cadeira no seu local de origem. Caso contrário, ela cai. Sim. Né, porque ela vai estar sentada aqui, mas lá também ela precisa ter uma cadeira. E você estima, Gisele, que nós já tenhamos esse tipo de tecnologia, de recurso, de uma forma mais acessível, de uma forma mais comum, digamos assim, no nosso dia a dia, dentro de quanto tempo? Eu sou sempre otimista. Eu acredito que é questão de poucos meses. Meses? Uau. Meses, para ter uma acessibilidade maior. Hoje a gente consegue aloportar com câmeras específicas, óculos de realidade aumentada específicos de alto custo, mas em alguns meses eu acredito que vai ficar bem mais acessível e escalável. E a gente falou muito de cirurgia aqui, né? Mas eu sei que você está à frente de uma equipe que não olha só para a área cirúrgica e que olha para a saúde como um todo, né? Você consegue me dar exemplos de outras áreas aí da medicina que poderiam se beneficiar dessa tecnologia tão inovadora? Eu acredito em todas as áreas, né? Todas as especialidades médicas que precisam de uma teleorientação, por exemplo, numa discussão de casos, de uma visualização de um paciente com maior detalhe, isso ser transmitido, isso, né, receber um professor para essa orientação e para qualquer área, na verdade. Né? Imagina numa empresa de devices, né? Pode ser devices médicos ou não, mas imagina que seja device médico. Vai ter sempre uma pessoa, um líder, que ele conhece muito daquele material, ele conhece muito daquele equipamento, ele precisa treinar uma equipe de vendas. Ele não necessariamente precisa pegar o avião, bloquear a agenda durante 3, 4 dias, fazer uma viagem internacional, e o que requer custos, né? Tanto operacionais quanto custos da sua ausência no local de origem, mas ele pode se holoportar e treinar esses vendedores, prepará-los para a compreensão muito mais ampliada desse equipamento, por exemplo. Então, isso se expande para a indústria, comércio, área médica. Realmente são grandes e infinitas possibilidades. Eu já li bastante sobre o metaverso e, como tudo na vida, né, sempre tem os defensores, né, e aqueles que fazem pouco caso, né, e que, enfim, acham que aquilo ali não vai vingar, né. E eu acredito que você já tenha também se deparado com esses argumentos, né. O que você, né, como uma especialista na área, né, poderia dizer para esses indivíduos que, inclusive, talvez estejam até assistindo a gente, né, que dizem que metaverso vai flopar, né, eu acho que isso aí não vai vingar, eu acho que isso aí vai ser igual a filme 3D, né, isso, aquilo. O que você, né, estando imersa, né, tão imersa, tanto academicamente quanto enfim, como com a sua startup, tem a dizer aí para esse pessoal? Então, eu acho que há um erro de conceito de entender o metaverso, né? Se entende o metaverso hoje como uma imersão no mundo virtual. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho um avatarzinho interessante no computador e é só isso. Não, o conceito de metaverso, ele transcende, né? Então, o metaverso é a interação do digital com o mundo real. Isso está cada vez mais presente, com muitas inovações, né? A mais recente é dessa semana, do implante do chip. Tudo isso tem a sua conexão metaverso, né? O que transcende. Então, uma realidade que transcende. A gente precisa entender o conceito e entender que é um futuro cada vez mais presente. Ele já está na nossa vida de diversas maneiras e vai estar cada vez mais. Então, essa interface, ela é inegável. O conceito é que precisa ser compreendido, né? Não se fala mais de metaverso. Se fala de metaverso com outro nome, né? Se fala de metaverso todo momento. É interação sem fio, é a conectividade do cérebro com a máquina, né? Então, tem muito a ser explorado nesse contexto. E já que você tocou já no assunto do chip, né? Do chip no cérebro, eu já vou entrar nessa conversa aqui. Nos bastidores, antes de entrar ao ar, nós estávamos conversando um pouquinho aí sobre as últimas notícias da área e, naturalmente, né, quando a gente fala sobre isso, a gente lembra aí
das ousadias, das façanhas, né, do Mr. Elon Musk. Né? E o Elon Musk está com uma iniciativa e tanto, né, dentro dessa questão aí da interface cérebro-máquina, né? Exato. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a iniciativa dele de implantar chip em cérebros humanos e fazer com que a gente consiga controlar máquinas. Como que é isso, afinal? Então, é um passo ousado, né? Tem muitas pesquisas já de longa data, desde 1999, que trazem esse contexto e que tem essa aplicação prática, né, no implante do chip, muitas vezes não tão invasivo de uma certa maneira como agora, mas essa captura do potencial de ação do neurônio durante a sinapse, né, que neurônios são células do sistema nervoso central. Essa transmissão ela é captada, ela é capturada, e aí esses eletrodos transmitem essa informação para um chip. Esse chip está conectado por Bluetooth com o computador ou com o celular. Então, de uma certa maneira, o seu pensamento vai gerar esses impulsos elétricos, esses impulsos vão ser capturados, o chip vai mandar essa informação via Bluetooth para o computador e você, através de algoritmos com inteligência artificial, você é capaz de ler, decodificar esse sinal e então partir para ação, seja visitar uma página na internet, fazer uma pesquisa, entrar numa videocall ou até mesmo fazer uma chamada telefônica. O que muda, né? Assim, nós temos essa tecnologia já, essa interação homem-máquina, essa interface, né, cérebro-máquina já há um tempo, né? 2004 foi o primeiro device, mas o que muda agora com a Neuralink? O que muda? O que inovou? Nós tínhamos até o momento 100 eletrodos, né? A possibilidade de 100 eletrodos fazerem essa captura. Hoje nós temos no chip o que foi previamente descrito, né? Não há ainda publicações científicas robustas, abertas, né, ao público para a gente poder entender um pouco mais. Não há publicações científicas, mas ao mesmo tempo há aprovação do FDA, que é o órgão regulador dessa prática nos Estados Unidos. Então, evidência científica teve, né, provavelmente apresentada para esse órgão. A gente não tem ainda acesso a essas evidências. Então, partindo do princípio que você tem esse chip, que você tem essa possibilidade de interagir, começa a interagir com maior volume de dados. Porque no passado a gente tinha a possibilidade de captura através de 100 eletrodos. Agora a gente está falando de mais de 1.000 eletrodos. É impressionante, né? 1.000 eletrodos em um nanochip. Exato. Em um chip muito pequeno. E os eletrodos eles são flexíveis. Então, o implante deles e a característica de serem super finos e flexíveis evitam, por exemplo, reações inflamatórias locais, cicatrizes no tecido cerebral e, consequentemente, pressupõe-se que diminua a tendência à rejeição do implante. Então, são informações muito novas e absolutamente inovadoras nesse contexto. A segunda inovação que a Neuralink traz é realmente a cirurgia robótica para implante desses chips, né? Então, desses eletrodos. Pela primeira vez, o robô está fazendo o implante desses eletrodos. Significa que a gente consegue, de uma forma absolutamente precisa, fazer essa colocação e mapear de forma estratégica o local que você deseja obter o sinal. E o local que você colocar e desejar obter o sinal vai ser decodificado e vai ter sua respectiva resposta na interação com a máquina. Mas, na prática, qual que será o primeiro objetivo dele, digamos assim? Você acha que ele vai colocar esse chip em prática para fazer o quê? Então, a primeira aplicação prática, isso já dá para ser feito, a partir do momento que funcionar, não tiver nenhuma complicação pós-operatória, é para pacientes, tem duas indicações principais. Pacientes tetraplégicos que tenham lesão cervical, e que tenham tido, né, lesão cervical, e pacientes com esclerose lateral amiotrófica. São as duas indicações principais aprovadas para a recepção do implante. E mesmo assim tem que se pesar risco-benefício, claro, no procedimento cirúrgico, né, nesse contexto de inovação. Mas o primeiro objetivo, eu acredito que seja restabelecer a independência desses pacientes.
Então, esses pacientes, eles ficam mais independentes para fazerem uma chamada no celular, pesquisarem na internet, né? Terem mais liberdade e independência das suas ações, né? Sem ali precisar de alguém estar conectando ao computador, alguém fazendo uma ligação, né? Então, vai diminuir o nível de dependência, né? No caso, aumentar a autonomia de pessoas com alguma deficiência, no caso, né? Exato. Especialmente aquelas muito, né, severamente, neurologicamente comprometidas, né? Então, daqui a alguns anos, teremos algumas pessoas com chip na cabeça andando por aí. Provavelmente. Eu acho que isso vai me complicar um pouco como psiquiatra, hein? Não sabemos, né? Ainda é tudo muito novo. Eu espero que seja uma transição, eu espero que chegue logo, né? Porque a gente quer que isso realmente beneficie, principalmente essas pessoas, né, que estão tão limitadas, mas eu espero que a sociedade consiga se adaptar bem a isso, né? Tanto do ponto de vista de novidade, quanto do ponto de vista das repercussões possíveis, né? De se implantar chips no corpo humano, sobretudo no cérebro, né? E aí eu já faço até uma pergunta cabeluda, digamos assim. Uma vez a gente tendo chip no cérebro, poderíamos assumir aqui a possibilidade de termos o nosso pensamento hackeado? Uma boa pergunta. Hacker, né? Hackear tecnicamente é possível nesse tipo de condição, porque a gente está transportando informação via Bluetooth. Vamos colocar dessa forma, dados, né, via Bluetooth. Então, existe essa possibilidade. Mas eu acredito também, como a gente está exposto, né, hoje o nosso celular é hackeável, né, então, assim, o nosso celular praticamente tem nossa vida, né, nossa vida com todos os detalhes possíveis e imagináveis. Então, eu acredito que mesmo com essa possibilidade que ela existe, né, tecnicamente ela existe, também provavelmente em paralelo a segurança cibernética vai estar, né, muito mais avançada e desenvolvida para esse tipo de situação. Entendi. Claro, isso é uma coisa que já está em pauta há muito tempo, né? Essa questão da segurança cibernética. Os médicos de hoje, né, eles precisam estar atentos a questões relacionadas à privacidade no mundo digital, proteção de dados. Isso é um tema que me fascina bastante, né? Inclusive já trouxe aqui para a clínica, para o nosso time de profissionais, especialistas na área, né? Tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista jurídico, para que estejamos preparados aí para essa... eu não digo nem transição, né, porque já estamos imersos, né, nesse mundo digital dentro da medicina, mas para o aumento, né, para a maior relevância, né, dessa interface digital dentro da medicina. Agora, saindo um pouco, né, desses temas um pouco mais técnicos, eu ouvi falar, Gisele, que você chegou a ser barrada já em um aeroporto, porque eu estava carregando um objeto muito estranho. Como foi isso, hein? Explica aí pro pessoal, que acho que o pessoal tá curioso também agora, depois de eu ter falado isso. Então, como que uma passado. médica dessa, né? Como que uma mulher dessa, né? Barrada no aeroporto, né? Por carregar alguma coisa estranha. Que coisa estranha seria essa? Então, é que eu transportei, na verdade, quando a gente estava desenvolvendo o bebê simulador, o bebê simulador ele é muito realístico. Então, ele pode ser submetido à tomografia, o cérebro vai aparecer na tomografia, o crânio vai aparecer na tomografia. E durante o transporte, eu ingenuamente, na época não tinha publicação científica nenhuma, ingenuamente eu coloquei na mala, transportei e fui levar para o professor ver, que é meu mentor, o professor Benjamin Worth. Quando eu cheguei, fui interrogada por que eu estava trazendo um crânio humano dentro de uma boneca. E eu expliquei que não, era um simulador. E mesmo atualmente, né, depois da gente já ter publicado, já ter premiações nesse sentido, ainda perguntam e alguns aeroportos ainda param, porque realmente a radiopacidade ela é muito semelhante. Então, mas agora já tem documentos comprobatórios, né? Comprobatórios na época foram e-mails e muito sufoco para poder explicar o que era, mas é uma história engraçada. E o professor até brincou quando eu cheguei para mostrar para ele. Ele falou, nossa, então realmente está muito bom. Porque era o primeiro protótipo
e já estava aparecendo no raio-x como uma criança real, né? Quase. Eu fico imaginando a cara dos outros passageiros no aeroporto, vendo uma mala ser aberta, né? E encontrarem uma cabeça dentro da mala, né? Uma cabeça ultra realista. Radiopaca. Né? Porque eu já tive o privilégio de ver, né, o modelo e é de um realismo impressionante. Ah, né? obrigada. É uma coisa impressionante, realmente, né? Deve ter sido um fato bem inusitado. Foi. Né? Esse bebê é um bebê que você usa com os pais da criança. Explica um pouco mais desse bebê ultra realista, Gisele. Tá, não, esse bebê eu criei para treinar, para que eu pudesse treinar cirurgia. Eu era residente ainda na época, então eu queria treinar a técnica endoscópica, que é quando a gente coloca o endoscópio dentro do cérebro e vai navegando e fazendo os procedimentos. Então, a melhor forma de treinar é realmente num simulador realístico. Eu criei para que eu pudesse treinar. Depois que eu terminei a residência, eu percebi que os residentes do serviço que eu tinha acabado de ser contratada, eles também começaram a se beneficiar. A curva de aprendizado deles reduziu de forma segura após treinarem com bebê simulador. Então, eu percebi que realmente é uma ferramenta de ensino que você abrevia a curva de uma forma super segura. Porque ali no bebê simulador, o bebê sangra, o bebê simula situações de urgência e emergência, então você consegue preparar o médico muito bem para o que ele vai encontrar na vida real. E aí você prepara, ali é o momento dele errar. Ele pode cometer muitos erros ali no simulador e aprender com os erros. E aí sim está preparado para uma cirurgia real. E os médicos têm se saído bem nessas simulações? Tem. Assim, é muito interessante porque nós já estamos aplicando o modelo de treinamento com Avatar. Então, atualmente, eles não só treinam com bebê simulador, mas o professor é o professor criador da técnica. E aí o aprendizado, ele é escalonável, né? Porque você está aprendendo da forma certa, com o criador da técnica e treinando várias vezes no modelo realístico que você tem um feedback tátil. Essa primeira grupo de residentes que foi treinado, a análise dos dados já está sendo feita com relação à curva de aprendizado, mas grosseiramente a gente já percebe que houve uma melhora durante os 10 procedimentos que cada residente fez no bebê simulador. Tem alguma dificuldade que se destaca aí dentro dessa sua missão de treinar médicos a atuar nessa interface? Eu acho que a dificuldade, num primeiro momento, é a compreensão da inovação tecnológica. Então, assim, no primeiro momento, causa uma estranheza. Mas como assim um avatar vai ser meu professor? Mas a partir do momento que eles começam a interagir, especialmente a geração mais jovem, que já nasceu, né, no celular, no mundo digital, quando eles começam a entender o que significa esse avatar, como que esse avatar está equipado, como ele foi desenvolvido e como ele pode ganhar com aquele aprendizado, tudo fica mais fácil. É só uma barreira inicial mesmo de interface com a tecnologia, que eu acredito que vai ser a mesma coisa com o implante do chip. Vai ter um período de curva, de entendimento. Do chip do Elon Musk. Né? Vai ter um período de entendimento, vai ter um período de processamento das informações e como que a gente vai poder utilizar de uma forma mais ampla, né? E uma coisa que me fascina, né, é o fato de termos essa tecnologia aqui no Brasil, né? Porque por muito tempo, né, a gente viu esse tipo de tecnologia muito distante aqui do nosso país, né? E a Gisele é uma bela ilustração do quanto de coisas assim, de avançadas de tecnologia, de ciência, a gente consegue fazer aqui no Brasil. Quando tem ali as condições necessárias, né? Sim. Quando a gente tem ali o terreno fértil para isso. Mas sobre isso, eu queria até te perguntar, Gisele, se aqui no Brasil você vem enfrentando, né, dificuldades aí para seguir em frente com os seus projetos aí de inovação na área médica. Tem algumas dificuldades, né? Acho que a dificuldade inicial é realmente mostrar o potencial de um projeto como esse, né? E onde vai chegar. O investimento, né? Investimento maior em pesquisas, não só básicas, mas também pesquisas mais complexas, né? Mais avançadas, que mexam e trabalham com disrupção.
essa é uma dificuldade ainda que nós enfrentamos, né, no Brasil. Esse entendimento do quão é importante visualizar e investir em tecnologia de ponta. O Brasil é um país em que nós temos, né, amplas possibilidades de trabalharmos essas tecnologias, mas falta um olhar, né, das autoridades para o maior investimento. Que legal. Eu espero que a gente veja cada vez mais iniciativas do tipo, cada vez mais feitos como o seu feito de ter sido a primeira médica a realizar uma cirurgia no metaverso, né? E que orgulho, né, de ter sido uma brasileira, né? E que legal de ter sido uma mulher, inclusive, né? O que torna isso ainda mais especial, né? De ter essa diversidade, né? Que antes não era tão vista, e isso hoje é muito valorizado e tem que ser valorizado mesmo. E eu queria deixar agora você à vontade, né, para obrigada pelas palavras. Dizer as suas últimas palavras aqui para os jovens que estão nos assistindo. A gente tem muitos médicos nos assistindo também. Enfim, o que você tem a dizer aí para essas pessoas aí que estão tão admiradas já com você, após nos ouvirem um pouco aqui? Obrigada. Então, eu acho que uma mensagem para deixar para as pessoas. Eu sou uma entusiasta da tecnologia. Claro, a gente erra, a gente acerta, a gente erra de novo, depois acerta, né? Tentando buscar as melhores soluções, aplicação das melhores tecnologias. Mas essas tecnologias que nós comentamos é um futuro cada vez mais presente, especialmente na área da saúde também. Então, não é só game, não é só realidade paralela, né? Igual você ouve falar, não, mas metaverso. Não, vai estar na área da saúde, mudando prognósticos, mudando diagnósticos, auxiliando no desenvolvimento de novas terapias. Então, para o médico, é fundamental entender essa interface. Para o médico, para a indústria médica, entender que é uma tecnologia que sim veio para ficar e não é um futuro, né, distante, é um futuro quase presente, né? Eu diria que é difícil estimar. Muitas pessoas falam, vão levar longos anos. Não sabemos. Podem ser meses, né? Do ano passado para agora, né, o ano de 2023, vamos colocar dessa forma, aconteceu muita inovação que muitas pessoas acreditariam que aconteceriam em 10 anos, aconteceu em 12 meses. Então, as pessoas estarem atentas e compreenderem no sentido mais amplo o que essa tecnologia significa e onde ela vai chegar. Eu sempre gosto de fazer essa reflexão, né, com relação às janelas de tempo. Então, se a gente pega a janela, por exemplo, de 2004 para 2014, nós tivemos um salto enorme de tecnologia. Em 2014, olhando para 2004, a gente via assim, uma diferença enorme dos recursos que a gente já tinha à nossa disposição, que eram inimagináveis em 2004. E se a gente fizer o mesmo exercício, né, de 2014 para 2024, a gente chega num gap ainda maior, né? Pessoas de 2014 não imaginavam que a gente poderia estar como estamos hoje em 2024. Então, sabe-se lá o que vai acontecer nessa nossa próxima janela de 10 anos, né? E no ritmo que as coisas são, né? Como você bem falou, uma janela de 12 meses, né? Com essa dinâmica atual que nós temos na sociedade de produção de ciência e de produção de inovação, realmente nós precisamos acreditar nessa possibilidade de todas as inovações que, por alguns, é algo visto como, enfim, utópico, né? Mas por outros, como os dois que estão sentados aqui nessa mesa agora, é algo visto como totalmente real, né, Gisele? Exatamente, Daniel. Eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso podcast, né? Foi realmente uma presença muito ilustre, né? Convido você, né, a ouvir, né, e enfim, fazer parte da nossa audiência também. A gente tem debates valiosíssimos aqui, né, com outros profissionais. E agradeço aí a audiência, né, e a atenção de vocês e convido para os próximos episódios. Com certeza estaremos nos esforçando para trazer pessoas que adicionem muito, né, a todos nós, né, e que nos encham de motivação para transformarmos aí o mundo em que estamos. Obrigada.